Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Neste vídeo vamos falar sobre o Defensa e Justiça, que vai ser adversário do Palmeiras na decisão da Recopa Sul-Americana. Bem, o Palmeiras pode ganhar tanto a Recopa Sul-Americana como a Supercopa, que é a antiga Supercopa do Brasil. Se ganhar as duas competições, sinaliza realmente muitas coisas para a temporada. E se não ganhá-las, não é que sinaliza o contrário. Não sinaliza necessariamente que não possa ter uma ótima temporada. Se vencer, vai sinalizar sim que pode ter e que deverá ter esta ótima temporada, assim como foi em 2020. Bem, o adversário do Palmeiras é o Defensa e Justiça, mas antes disso eu respondo já ao flamenguista que deve estar aparecendo e falando o seguinte pra mim: bom, mas o Flamengo pode vencer o Palmeiras? Claro que pode! Assim como o Palmeiras pode vencer o Flamengo. O Flamengo é uma grande equipe, tem condição plenamente de vencer esta Supercopa Kia, assim como o Palmeiras também tem, ok? Mas o Flamengo é assunto para outros vídeos, talvez vídeos que não sejam necessariamente meus. Neste vídeo vamos falar sobre o Defensa, que vai ser adversário do Verdão na Supercopa. Na Recopa Sul-Americana, vamos lá. Bom, esse Defensa ainda se ressente do melhor do seu jogo. O Becachete chega para substituir o Hernan Crespo e, na verdade, radicalizar esse modelo de jogo do Crespo. Foi com o Seba Becachete que o Defensa teve a sua melhor versão como equipe e como clube de futebol. Uma equipe que foi vice-campeão do Campeonato Argentino. E quando ele sai do clube de Florencio Varela, ele deixa uma base, né, que o Crespo chega, né, e acaba usando essa base para ser campeão da Copa Sul-Americana. Ele não tem alguns jogadores que tinha o Crespo, ele não conseguiu ter alguns reforços que ele pretendia, chegou um ou outro, mas ainda muito aquém do que ele precisava. Chegou, por exemplo, o Carlos Rotondi, que é um jogador muito interessante, mas que não está no melhor da sua forma física, é um jogador que tem dificuldade para estar bem fisicamente, e neste momento ele não está bem fisicamente, é de fato um jogador muito acima da média, mas que não deverá ser titular contra o Palmeiras. Bom, o Becachete tem feito ajustes, o Becachete tem treinado, o Becachete tem... E nesses 5 jogos pela Copa, a Supercopa Copa da Superliga Argentina, que é o campeonato possível do futebol argentino neste momento, o Defensa perdeu 2 jogos, venceu 3 jogos, empatou 2 jogos. Em alguns momentos, a gente consegue ver dentro de campo uma equipe com a cara que o Crespo quer gerar para ela, muito protagonismo, uma equipe muito propositiva, com muita personalidade dentro de campo. E em outros momentos, a gente vê um time com muito defeito, deixando muitas brechas em campo para o seu adversário se aproveitar. Nesse sentido, vamos falar de 2 jogos. Não de 2 jogos propriamente. Vamos falar de algumas ações do Defensa que a gente viu, né, em alguns jogos. Mas vamos falar de um jogo especificamente, que foi o 3-1 do Sarmiento de Junín sobre o Defensa e Justiça. E nesse sentido, dá algumas dicas de como o Palmeiras pode vencer a equipe do Crespo. Vamos lá. Bom, antes disso, 2 comentários rápidos sobre Junín. Junín e seu clube. Junín é uma cidade que fica ao noroeste de Buenos Aires, extremamente arborizada, planejada, ótima arquitetura, uma noite interessante com várias programações. Eu que gosto de lugares mais afastados, para aqueles que gostam também, é um lugar muito bom para se morar, né? Realmente é um lugar muito acima da média em relação a tudo, né? E neste lugar tem um clube que também é acima da média em muita coisa. Mas eu nunca ouvi falar desse tal de Sarmiento de Junín, é fato. Foi um clube que durante muito tempo, na sua longa existência, se prestou muito ao seu público, né? Com esportes muito vários esportes para o seu público, enfim. De um tempo para cá, 30 anos para cá, a equipe do Sarmiento de Junín começou a se voltar mais para o futebol. Chegou à primeira divisão da Argentina. E um detalhe muito interessante sobre esse clube, que é extremamente estruturado. Tem instalações fantásticas, muito estruturado. O Sarmiento de Junín tem o chamado Verde, Palmeiras, Verde de Junín, tem simplesmente 500 crianças, entre crianças e adolescentes, nas suas categorias de base. É muita coisa. 500 jovens estão na canteira do Sarmiento de Junín. O jogo é acelerado e nesse jogo acelerado ele soube tirar proveito das brechas que o Defensa deixou dentro de campo. Essas brechas, a equipe do Becachete
tem demonstrado em vários jogos. Mas parece que nenhum adversário estudou tanto a equipe do Becachete como fez o Sarmiento de Junín, o Verde de Junín. E nesse sentido, conseguiu tirar proveito. Tirou proveito do quê? Das brechas. Que brechas? Aqui o Defesa e Justiça deixa dentro de campo. E quais são elas? Vamos lá. Vamos falar dessas brechas. Bom, a equipe do Defesa e Justiça, como vocês sabem, ele tem um futebol bastante propositivo, gosta de ter a posse de bola, gosta de tramar quase o tempo inteiro no entorno da área dos seus adversários. Ou seja, é um jogo que acontece lá no campo de ataque, o tempo inteiro ali, circulando a área. Ou seja, o que faz geralmente os adversários do Defesa e Justiça quando estão amedrontados, quando está pequeno dentro de campo, ou quando não entende muito bem o que fazer diante dessa equipe que parece saber fazer com muita autoridade esse tipo de jogo, de ficar tramando ali no entorno da área dos adversários. O que tem que se fazer nesse caso? O Juninho entendeu o que era preciso fazer. Parece que estudou muito bem a equipe do Becachete e conseguiu aplicar em campo uma espécie de contraveneno, para esse veneno que é esse jogo ofensivo e propositivo do Defesa e Justiça. Existem dois tipos de marcação. Né? Uma marcação, quando a equipe está sofrendo muita pressão, ela pode marcar de forma passiva e de forma ativa. O que é a marcação passiva? É ficar olhando o adversário jogar, ficar esperando que o adversário deixe uma brecha em campo, solte a bola, que o cara se atrapalhe ali para que a bola seja recuperada e ativar rapidamente o contragolpe. Esta é a marcação passiva, aquela que a equipe vai recuando, dando campo, esperando os jogadores, enfim. Não sabe muito o que fazer, exceto esperar, exceto contar um pouco com a sorte, um pouco com a infelicidade dos adversários. Enfim, é esse o jogo, né, que traduz a marcação passiva. O que é a marcação ativa? É ficar o tempo inteiro tentando tomar a bola do seu portador. É fazer uma marcação muito forte sobre o portador da bola ali no campo de defesa, na tentativa de recuperá-la e ativar um contragolpe qualificado, porque não pode ser também qualquer contragolpe. O Palmeiras, que é uma equipe que sabe contragolpear muito bem, né, precisa, por exemplo, até melhorar um pouquinho esse contragolpe, fazer o jogo que o Palmeiras faz mesmo, que é o que tem que fazer. Tem que colocar o seu jogo em campo, aquele jogo que está acostumado a fazer, mas pode melhorá-lo ainda mais, né, copiando algumas coisas que fez, por exemplo, o Juninho e que outras equipes têm tentado fazer, mas que não estão conseguindo fazer tão bem, porque às vezes parece que não estuda o adversário como precisa. O Sarmiento de Junín marcou o Defesa e Justiça de forma muito ativa, tentando o tempo inteiro recuperar a bola. Quando recuperava a bola, o que fazia? Sair para contragolpe. De que maneira? Este é o ponto. Bem, no campo a gente tem três corredores, que é o corredor lateral direito, o corredor lateral esquerdo, né, e o corredor central. Né? Então, na verdade, quando uma equipe pega a bola, ela vai ativar o contragolpe, sobretudo pelo corredor, né, pelo corredor lateral. Ok? Bem, uma equipe como Defesa e Justiça, do tipo que trama o tempo inteiro ali perto da área do adversário, ela coloca muitos jogadores no campo de ataque. Nesse sistema, nesse modelo, o goleiro, no caso o Sain do Defesa, ele joga às vezes como zagueiro, às vezes como volante, às vezes como meio campista, às vezes como camisa 10. Né? E geralmente tem ali perto dele o Enzo Fernandes / Loaiza, que às vezes jogam os dois, ou joga um ou outro. Né? Os dois, ou o Enzo Fernandes, na verdade. Né? O goleiro Sain fica um pouquinho atrás do Enzo Fernandes e os dois ficam praticamente ali no corredor central, ou seja, no centro do campo. Por quê? Porque se a equipe está o tempo inteiro ali no ataque, quase toda ela no ataque, né? Tem pouca gente para defender, é natural que esses jogadores fiquem no centro do campo. Não podem ficar do lado do campo para dar o campo inteiro para o adversário contragolpear. Ao mesmo tempo, para uma equipe que recupera a bola lá no campo de defesa, o ideal é partir pelo quê? Pelo corredor lateral, que é o corredor que não tem a marcação daqueles jogadores do centro do campo. Em tese, é isso que tem que acontecer para um lado e para outro. E geralmente é o que acontece, sobretudo quando as equipes possuem um certo nível de ajustes. Ajustes é tudo o que Defesa e Justiça não tem nos dias atuais. A equipe ainda recente de melhores ajustes, né? O Becachete radicaliza demais essa proposta do Hernan Crespo e os jogadores estão ainda sentindo isso. Os jogadores ainda não se recuperaram daquela parada do futebol em virtude da pandemia do novo coronavírus. O Defesa nunca mais foi o mesmo, nunca mais voltou até a sua forte intensidade em campo.
recuperou um pouquinho ali no final da Copa Sul-Americana, mas ainda não foi no nível, por exemplo, do que era no começo do ano passado. Ainda se ressente dessa maior intensidade. Neste começo de ano ainda continua do mesmo jeito. Né? Então precisa de ajuste. Ainda por cima, o Crespo não tem alguns jogadores desculpa, o Becatite não tem alguns jogadores que o Crespo tinha. E os jogadores ainda estão tentando entender o que é isso, essa revolução, esse furacão chamado Sebastião Becatite, que é um negócio maluco, né? Então a equipe ainda tem necessidade de ajustes. E como está desajustada, a coisa não funciona muito bem, não está muito bem na cabeça do jogador o que ele precisa fazer. E às vezes ele se desespera dentro de campo, às vezes ele não sabe se comportar dentro de campo. E um exemplo disso é aquele cara que fica lá, aquele volante que fica lá no corredor central, protegendo, esperando o contragolpe. Por quê? Porque quando a equipe adversária que está defendendo, ela recupera a bola, ela tem que partir naturalmente pelo lado do campo e ela vai sofrer certamente a perseguição daquele atacante também pelo lado do campo. Então o portador da bola pega a bola pelo lado esquerdo, né? E ele vai ter um perseguidor pelo lado esquerdo também. Aquele jogador do centro do campo, ou aqueles, se forem dois, por exemplo, no caso, o Sainz, goleiro, e o Enzo Fernandes, eles têm que, eles não podem gerar a perseguição, eles não podem dobrar a perseguição, porque a chance de dar errado é muito grande. O jogador que está partindo contra golpe, ele tem uma vantagem em relação ao perseguidor e em relação também, sobretudo, aos jogadores que estão no centro do campo para tentar defender. Por quê? Porque eles vão em diagonal enquanto o cara está numa reta. Então, a chance do Enzo Fernandes, por exemplo, ou do goleiro Sainz tirar vantagem do portador da bola que corre pelo lado do campo é eles retornarem pelo corredor central. Por quê? Porque lá quando chega lá perto da área, aquele atacante que porta a bola, ele vai tentar entrar em diagonal, buscando a melhor situação para o arremate, ou ele vai tentar colocar a bola no centro do campo para algum jogador da sua equipe arrematar para o gol. E é neste momento que aquele volante que está recuando, ele consegue recuperar o tempo perdido. Isso tem tese. Porque no momento, como a equipe não tem muito ajuste, os caras parecem que ficam desesperados. E esse desespero está sendo visível. Então o que acontece? Em alguns momentos, até que o Sainz volta pelo corredor central. Mas o Enzo Fernandes / Loaiza, eles tentam gerar perseguição dupla. E aí a coisa fica realmente muito complicada. E por causa disso, essa equipe do Becatite está levando muitos gols. Então o Palmeiras precisa fazer isso. Precisa ter uma marcação ativa no seu campo de defesa em relação à equipe do Falcão de Varela, né? Uma marcação muito forte para tentar retomar a bola e quando retomar a bola, fazer a mesma coisa. Gerar um contragolpe pelo lado do campo, mas como fazer o Sarmiento pelo lado do campo com a bola, pelo corredor central e pelo outro corredor também. Então o Sarmiento ativava os três corredores para levar muitos homens para o campo de defesa do Defensa e Justiça. E nesse caso, praticamente deixava todo mundo maluco lá. Ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo. E acabou fazendo 3 gols na equipe do Becatite. Poderia ter feito muito mais. É o que o Palmeiras tem de fazer contra essa equipe do Defensa e Justiça. E se fizer, pode se dar muito bem. E o Palmeiras vai ter que tentar vencer o jogo lá em Buenos Aires, gente. O primeiro jogo vai ser no dia 7, lá em Buenos Aires. O segundo, uma semana depois, no dia 14, no Mané Garrincha, em Brasília. E o ideal é vencer o jogo de ida. É entrar em campo para vencer a ida. E não tentar trazer o resultado aqui para o Brasil. Porque o Defensa, por exemplo, se fosse o contrário, ele tentaria vencer o jogo aqui no Brasil. Então o que acontece? Acho que é uma equipe, por exemplo, que hoje ela tem esses problemas dentro de campo. Mas, do ponto de vista do mental, é uma equipe muito voltada para esse confronto. Eu diria para vocês que os jogadores do Defensa, quando entram em campo hoje, lá no Campeonato Argentino, metade deles estão entrando em campo para essas partidas e metade deles ficaram fora de campo e dos jogos porque estão todos eles voltados para este confronto contra o Palmeiras. O Becatite chega no clube falando da importância de conquistar esse título para os argentinos, infelizmente hoje em dia também para os brasileiros. Esses torneios curtos, de um único confronto, são muito importantes para a história do clube. Então ele chegou falando da importância de conquistar a Recopa Sul-Americana. O tempo inteiro ele pensa nisso. O Becatite o tempo inteiro ele está estudando o Palmeiras. Os jogadores do Defensa, lá no centro de treinamento, durante algum tempo, eles ficam, juntamente com o seu técnico, também estudando o Palmeiras. Tentando ver os erros e acertos do Verdão dentro de campo para saber tirar proveito das brechas que a equipe brasileira deixar em campo. Esse time do Defensa, do ponto de vista mental, pode ser muito forte, pode entrar em campo muito forte, com um mental muito forte para enfrentar o Palmeiras.
mas o seu jogo não corresponde necessariamente a essa força mental. De maneira que, nos 15, 20 primeiros minutos de partida, se a equipe não conseguir se comportar muito bem, ela tende a se perder, como já aconteceu em alguns jogos. Por exemplo, contra o Vélez acabou se perdendo. Foi muito melhor que o Vélez, o jogo foi 1-1, mas o Defensa em alguns momentos se perdeu. Por quê? Porque não conseguia no começo do jogo mostrar o seu, combinar, né, a força mental também com o jogo em si, o jogo dentro de campo. Então o que acontece? Se eles entrarem em campo, eles não conseguirem fazer o seu jogo acontecer, é muito provável que essa visão de que vão ganhar de qualquer jeito, vão ganhar mesmo, que são, enfim, estão ali para ganhar, eles vão perder um pouco isso. Isso vai se danificar, eles vão ficar muito mais fragilizados mentalmente dentro de campo. A grande força hoje para mim do Defensa é mais no mental do que no futebol. Trata-se de uma equipe que sabe jogar muito bem, está tentando arredondar muito a sua bola, ainda não conseguiu, mas em alguns momentos a gente vê já essa equipe do Becachete dentro de campo. Em alguns momentos isso funciona, e quando funciona, sai de baixo, porque a coisa realmente é muito complicada. Tenta sempre fazer uma saída limpa, usa muito o Enzo Fernandes para esse tipo de jogo, é necessário ficar atento a esse jogador. Quando ele for fazer a saída de bola, não precisa necessariamente ficar o tempo inteiro lá atrás, pode tentar também atacar um pouco essa saída de bola do Enzo Fernandes. Agora, ele é um cara do lançamento, do passe médio, curto e longo, de muita eficiência. Então, quando ele está sempre tentando atrair o marcador, é necessário que essa marcação seja forte e decisiva para recuperar a bola. Também não pode ficar cercando muito ali, porque ele atrai muita gente para cercá-lo, e aí o que ele faz? Ele faz o passe, aquele passe construtor que gera jogada eficiente lá no campo de ataque. Aliás, o Palmeiras entende do que eu estou falando. Então, esse jogador é muito importante para a equipe de Defensa e Justiça. Ele marca demais, ele é um cara que tem muito entendimento com a bola. Bom, quando esse defensa não tem o Enzo Fernandes, quando ele não tem o Brian Romero, o Becachete costuma colocar em campo um jogador diferente, que é o Loaiza. Loaiza é um volante, é um colombiano, volante muito bom também, muito habilidoso, então ele faz um doble 5 defensivo, ou seja, dois volantes defensivos que sabem jogar, os dois jogam demais. Ele coloca o Loaiza em campo até para fazer com que a construção do jogo parta um pouco mais de trás, porque ele sabe que sem o Brian Romero a equipe perde muita condição lá na frente. Então não vale tanto a pena tentar tramar muito lá na frente. O ideal é começar a fazer essa trama já, esse jogo construtivo, a partir dos volantes. Então ele dobra essa marcação, essa construção ali com os volantes. Bom, o Romero está lesionado, ele não tem jogado, ainda não se sabe se ele vai jogar contra o Palmeiras. Se ele não jogar, vai ser realmente um grande reforço para o Verdão, digamos assim, né? Bom, essa equipe joga da seguinte forma: ele forma com uma linha de 3 sempre, que tem o Frias, o Fernando Messa e o Brandtemburg. Geralmente muda um pouco, né? O Brandtemburg vem para um lado, o Messa vai para outro, o Frias fica no meio, enfim, tudo mais. Isso aí não tem segredo. O sai, essa linha de 3, Frias, Brandtemburg e o Fernando Messa. Aí tem os dois alas. E aí é muito importante para entender o que é o defensa dentro de campo. Entender como é que jogos laterais de defesa ajuda muito a vencer, inclusive, a equipe de Defensa e Justiça. Veja só, em geral, quando o Becachete coloca dois volantes, né, que não são muito técnicos, dois laterais alas que não são os mais técnicos da equipe, esses dois laterais alas vão estar em campo para aprofundar o campo, alargar e aprofundar bastante o campo e, nesse sentido, esticar a linha defensiva. E nesse sentido, enquanto esses jogadores fazem isso, aqueles jogadores da linha de 3, porque é um 3-4-3, aqueles dois jogadores de lado de campo da linha de 3 do ataque, eles não vão jogar como extremo, eles vão atuar por dentro. Então os laterais, nesse caso, estão em campo para quê? Para abrir o campo e deixar com que os jogadores do ataque trabalhem pelo centro do campo. Em geral, né, é assim que funciona, na maior parte do tempo é assim que funciona. Quando ele coloca dois laterais alas mais habilidosos, por exemplo, se ele colocar o Isnaldo e o Lahaldi, né, como esses dois alas, a coisa se complica mais. Porque ele vai ter dois alas muito habilidosos e, em geral, ele vai mudar os extremos. Eles não vão necessariamente trabalhar por dentro, eles vão trabalhar por fora, eles vão aprofundar o campo, enquanto esses laterais vão trabalhar como meio-campistas por dentro, trabalhando no centro da área. Então é interessante pensar isso. Quando forem dois laterais não muito técnicos, eles sempre, no caso, viu, gente, eles vão aprofundar o campo, esticar bastante o campo, esticando a defesa, para que os jogadores do ataque e outros meio-campistas trabalhem por dentro. Quando esses dois laterais forem mais habilidosos, aí vai inverter, não vai ser sempre. Em alguns momentos eles vão abrir o campo e
em outros momentos, na verdade, na maior parte do tempo, eles vão trabalhar por dentro, enquanto os dois extremos vão tentar aprofundar. Então é necessário olhar para a formação do defensa, a depender de quem vai jogar como ala, isso vai dizer muito o que vai querer o Becachete dentro de campo. Né? E muda demais, viu, gente? A depender de quem são os laterais do Defensa e Justiça, o jogo da equipe muda demais. Em geral, quando são dois laterais muito criativos, o jogo é muito mais construtivo. E a equipe fica muito mais ali no campo de ataque, trabalhando ali no campo de ataque. Quando são dois laterais que abrem mais o campo, né? que aprofundam o campo, né? Então a coisa muda um pouco de figura. Do ponto de vista do jogo aéreo, é um jogo que às vezes tem altos e baixos, mas eu acho que o que o Palmeiras pode fazer para ganhar esse jogo é levar o seu futebol para dentro de campo, o seu modelo para dentro de campo, fazer com que o seu modelo funcione muito bem de contragolpe, mas também tirar do Sarmiento algumas lições, né? Quando for contragolpear, usar os 3 corredores, isso gera uma grande bagunça na defesa da equipe argentina, né? Marcar um goleiro, o Sain, que às vezes joga muito adiantado, aquela bola de longa distância pode surpreendê-lo e pode gerar muito dano para o goleiro do Defensa e Justiça. Marcar bastante a saída de bola, na medida do possível, feita pelo Enzo Fernandes / Loaiza, em alguns momentos faz isso, o colombiano também faz esse trabalho, né? E levar o seu jogo para dentro de campo. Acho que o Palmeiras pode e deve vencer este confronto, né? Só não pode deixar com que a equipe do Becachete cresça muito em campo. E para que o Palmeiras vença, para que o Becachete e sua equipe não tenham muita vantagem, cabe ao Palmeiras vencer preferencialmente esse jogo em Florencio e Varela. Se não conseguir vencer, pelo menos tentar entrar e deixar a mensagem de que entrou em campo para tentar vencer. Porque se a equipe argentina, mesmo que ela não vença, ela perceba que ela conseguiu um empate, que ela poderia ter vencido, ela vai ficar muito mais forte mentalmente para o jogo de volta no Mané Garrincha, 7 dias depois, aqui no Brasil. Ok? Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo, meus amigos, minhas amigas. Até o final.